Meu amigo, escute-me com atenção. Existe uma guerra acontecendo agora. Não é uma guerra com bombas ou balas, mas uma batalha travada no campo secreto da sua mente. Todos os dias, a cada hora, vozes tentam sussurrar mentiras nos seus pensamentos, ideias envenenadas, sugestões sombrias, medo paralisante e confusão esmagadora. Esses pensamentos não são aleatórios. Eles são ataques espirituais. São espíritos malignos tentando roubar sua paz, distorcer sua identidade, apagar seu futuro e afastá-lo de Deus. Se você não se levantar para lutar, continuarão a sufocar sua alegria e a prender sua vida em silêncio e derrota. Mas hoje eu declaro, com toda a força da minha alma, você não precisa se curvar a essas vozes. Você não foi criado para viver em medo, ansiedade ou tormento. Você é criação de Deus. E onde a presença de Deus habita, nenhuma força maligna pode permanecer. O poder de Deus é a arma que cala toda a voz de trevas. Se você se render, lutar e permanecer em fé, Deus derrubará fortalezas, libertará sua mente e o erguerá em vitória. A primeira arma do inimigo é sempre a mentira. Ele sussurra que você não é bom o bastante, que nunca será livre, que seu passado define o futuro, que Deus o abandonou. Mas nada disso vem de Deus. Esses pensamentos não pertencem a você. Eles são implantações das trevas. Só porque uma voz entra na sua mente não significa que ela tem o direito de morar lá. Você precisa discernir o que vem de Deus e o que vem das trevas. Uma vez identificado, tome autoridade sobre isso, não amanhã, não depois, mas agora. Talvez você sorria por fora, mas por dentro vive esmagado por pensamentos que parecem correntes. Talvez deite-se à noite sem conseguir descansar, ouvindo gritos silenciosos que dizem: você não é amado. Você não é digno. Você não está seguro. Mas isso é mentira. Deus nunca disse isso. Ele não fala em medo, não atormenta, não destrói. Ele edifica. Ele fortalece. Ele traz paz. Toda voz contrária é espírito maligno, e deve ser silenciada pelo poder de Deus. E como se cala o inimigo? Não com força humana, nem com autoajuda, mas enchendo sua mente com a verdade de Deus. Onde a luz brilha, a escuridão não resiste. O inimigo não ataca o que não ameaça. O fato de você estar em batalha mental é prova de que algo poderoso habita em você. Deus colocou a eternidade em seu espírito, e o diabo sabe que, se você crer naquilo que Deus declarou sobre sua vida, ele perde todo o poder. É por isso que a mente é o alvo principal. Se ele consegue convencê-lo a acreditar na mentira, já venceu sem mover um dedo. Mas não hoje. Não mais. É hora de lutar de volta. Abra a boca e declare: minha mente pertence a Deus. Minha paz vem de Deus. Meu futuro está seguro em suas mãos. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O inimigo não teme seu talento, nem seu dinheiro, nem sua inteligência. Ele teme sua rendição a Deus, sua obediência, sua oração sincera. Você precisa vigiar seus pensamentos como quem guarda um tesouro. Sua mente não é um campo de jogos para demônios, mas um templo para a glória de Deus. Todo dia será uma batalha. Mas se você permanecer em rendição, nenhum poder do inferno terá domínio sobre você. Você foi criado para andar em vitória, não em derrota. Quando as vozes surgirem, não tema. Ore. Resista. Declare a verdade. O inimigo só permanece onde é aceito. Rompa o acordo com a mentira. Substitua-a pela voz de Deus. E lembre-se, a mente é o campo de batalha mais sagrado. Se o inimigo conquistar seus pensamentos, ele rouba seu destino. Mas se você permitir que Deus governe sua mente, ela se torna uma fortaleza inabalável, um lugar de clareza, paz e poder. Você não é fraco. Não é esquecido. Não é prisioneiro do passado. Você é chamado, amado e guardado por Deus. E hoje, decida, sua mente não será mais território de tormento, mas um santuário de paz. Que a voz de Deus seja o som mais alto dentro de você, até que nenhuma mentira encontre espaço para habitar. Alguns de vocês já lutam em silêncio há tanto tempo que se esqueceram de como é viver em paz. Acostumaram-se ao barulho constante, como se fosse normal viver em tormento. Mas eu digo a você, não é normal acordar cada dia tomado de ansiedade, raiva ou desespero. Isso não é vida, é uma cópia barata do que Deus planejou para você. O plano dele é dar uma paz que vai além de todo entendimento. Mas, para experimentar essa paz, você precisa escolher calar todas as vozes contrárias, até que só a dele permaneça. Essa luta é diária. Não é uma batalha vencida uma vez para sempre. Espíritos malignos são persistentes, mas Deus é ainda mais constante.
Se você caminhar rendido a ele, dia após dia, nenhum poder das trevas poderá dominar sua mente. Você não foi criado para viver derrotado, mas para andar como vaso de poder e autoridade de Deus. Você foi feito para erguer a cabeça e viver sabendo que o mesmo Deus que soprou vida em você luta ao seu lado neste exato momento. Então, quando pensamentos perturbadores surgirem, não entre em pânico. Ore. Não recue. Resista. Não concorde com eles. Fique firme. Quanto mais você lutar, mais fracas essas vozes se tornarão. Quanto mais encher sua mente com a verdade de Deus, mais as mentiras serão afogadas. E chegará o momento em que os mesmos pensamentos que o atormentavam serão silenciados, substituídos por uma calma que só pode vir da presença santa de Deus. Este é o seu momento de se levantar e recuperar sua paz. Basta. As vozes de medo, vergonha e confusão não pertencem à sua vida. Elas já tiveram tempo demais. Agora é a vez de Deus falar. E quando Deus fala, os demônios tremem. Quando Ele fala, a confusão foge. Quando Ele fala, sua mente é restaurada e sua alma se fortalece. Não permita que sua mente seja mais um campo de guerra, deixe-a ser um santuário. Que seus pensamentos não sejam mais regidos pelo medo, mas pela fé. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele se aproxima dos quebrantados, resgata os atormentados, cura os feridos e cala cada voz que se levanta contra os filhos dele. Ele é o Deus que ama você. Ele é o Deus que nunca o abandona. Ele é o Deus que silencia toda a voz demoníaca que tenta ocupar sua mente. Então deixe a voz dele ecoar mais forte do que o barulho na sua cabeça. Deixe afogar cada sussurro que diz que você está sozinho. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não está quebrado além do conserto. Se há ataque contra você, é porque a luz de Deus brilha dentro de você. O inimigo só invade onde há algo valioso. Se não houvesse fogo em você, se não houvesse unção sobre sua vida, se não houvesse propósito divino selado em sua alma, o inimigo não perderia tempo tentando atingi-lo. Mas porque Deus o chamou, porque Ele o escolheu e colocou algo eterno em você, o inferno declarou guerra contra sua mente. Mas essa guerra não é sua para lutar sozinho. Deus é o defensor da sua mente. Ele é o guardião da sua alma. E quando você clama por Ele, Ele responde com fogo. Escute bem, isso não é sobre emoções passageiras. Não é sobre pensamento positivo nem sobre tendências de autoajuda. É sobre o mundo espiritual que envolve seus pensamentos. Pensamentos são sementes, e espíritos estão sempre tentando plantá-las. Alguns vêm do mundo, outros do seu passado, mas muitos são enviados por forças malignas para destruir sua conexão com Deus. Por isso você não pode ser passivo. Precisa ser firme, vigilante, como um sentinela de madrugada diante dos portões da mente, declarando: nada entra aqui a não ser o que vem de Deus. A chave não é apenas resistir aos pensamentos errados, mas substituí-los pelos pensamentos de Deus. E o que Ele diz sobre você? Que foi formado em força. Que foi criado com intenção divina. Que foi feito para um propósito maior que sua dor. Que suas lutas não definem sua identidade, porque só Deus tem esse poder. Que seus fracassos não são o fim, mas o solo onde sua fé está sendo refinada. Que mesmo no fogo Ele observa, mesmo na tempestade Ele o sustenta, mesmo no silêncio Ele continua falando. Às vezes, os ataques mais perigosos são os silenciosos, aqueles pensamentos pequenos que parecem inofensivos: eu não sou o suficiente. Eu não aguento mais. Por que minha vida é assim? Mas esses sussurros não são aleatórios, são setas lançadas contra você. Só que você não está desarmado. Deus já lhe deu autoridade para silenciar as mentiras e permanecer em vitória. Ele já lhe entregou a capacidade de transformar a atmosfera da sua alma apenas ao invocar o nome dele e resistir em fé. Não subestime o poder da intenção. Aquilo em que você foca cresce. Se alimenta a escuridão, ela se fortalece. Mas se voltar sua atenção a Deus, se começar seu dia declarando a bondade dele, se encher sua mente com a verdade dele, se treinar seu espírito para perceber a presença dele, então você começará a caminhar em clareza divina. A névoa vai se dissipar, a confusão desaparecerá, o tormento será quebrado, e a paz se tornará sua morada. O inimigo quer que você pense que é impotente, que esses pensamentos fazem parte de quem você é. Mas a verdade é que você não é os seus pensamentos, não é o seu passado, não é o seu medo. Você é aquilo que Deus diz que você é. E quando você realmente acredita nisso, algo dentro de você muda. Sua postura muda, sua linguagem muda, seu jeito de andar e de olhar a vida muda. Você para de mendigar e começa a declarar, para de tremer e começa a se firmar, para de se esconder e começa a lutar.
Muitos estão esperando que alguém lute por eles, mas hoje eu digo, Deus está esperando você se levantar e lutar com Ele. Não na sua própria força, mas se rendendo totalmente à vontade dEle. Deus não se move pela hesitação, mas pela rendição. Ele responde àqueles que clamam em desespero: Deus, eu não consigo sozinho, preciso de Ti. Nesse clamor, os céus se movem. O poder de Deus não está limitado a templos ou líderes, está disponível para você agora, exatamente onde está. Há pessoas que choraram em silêncio, nunca contaram a ninguém, mas a guerra na mente delas é real. O peso, a confusão, o cansaço mental não são imaginação, são espirituais. E Deus vê tudo isso. Ele vê cada batalha, ouve cada grito silencioso, conhece cada noite sem dormir. Ele não está distante, não é passivo, ele está aí, mais perto do que sua própria respiração, pronto para trazer paz à tempestade dentro da sua cabeça. Mas isso exige uma decisão santa. Você precisa decidir parar de alimentar os pensamentos que querem destruí-lo. Precisa cortar o espaço dado a vozes que nunca vieram de Deus. Precisa fechar essas portas e preencher os vazios com a verdade divina, porque quando a verdade entra, a mentira não tem onde se esconder. Não há paz em uma mente cheia de ruído. Não há propósito em uma mente acorrentada ao passado. Não há como ouvir Deus se você está sintonizado na frequência do medo. Você precisa escolher qual voz vai amplificar. Então amplifique a voz de Deus. Deixe ecoar mais forte que o caos, até se tornar o som dominante da sua vida. Quando Deus se torna a voz mais alta, tudo ao redor muda. Você anda diferente, pensa diferente, fala diferente. As pessoas ao seu redor vão sentir isso, não porque você não tenha batalhas, mas porque sua mente está ancorada em Deus. E uma mente ancorada em Deus é uma mente inabalável. Muitos pedem paz como se fosse algo que cai do céu de repente, mas a paz não é entregue aos passivos, ela é conquistada por aqueles que se rendem a Deus e se levantam em autoridade. Você precisa tomar posse, precisa declarar. Mesmo quando não sentir, diga até que sua alma acredite: minha paz não vem do mundo, vem de Deus, e nenhum demônio pode me roubar isso. Você não foi feito para viver em tormento constante. Você não foi desenhado para carregar mentiras. Deus o criou para liberdade, clareza, equilíbrio, inteireza e mente sã. Nenhuma força das trevas tem direito de tomar o que Deus já lhe deu. Mas você precisa proteger isso, guardar sua paz como se fosse ouro, preciosa demais para ser negociada com qualquer coisa. Essa é a verdadeira guerra espiritual. O campo de batalha não está lá fora, mas aqui dentro, nos cantos silenciosos da mente, onde ninguém vê. Só que você não está desarmado. Deus já o equipou. Ele já falou, já liberou poder. Você só precisa ativar isso escolhendo Ele todos os dias, enchendo sua vida com a presença dEle. Não apenas em oração, mas no estilo de vida, nas escolhas, no foco, na atenção. Você precisa treinar sua mente a concordar com Deus e não com o medo. E aqui está uma chave. Aquilo com que você concorda, você fortalece. Pare de concordar com preocupações, com desesperança, com vozes que nunca vieram de Deus. Rompa esse acordo. Renuncie. Declare: só Deus tem autoridade sobre minha mente, só Ele tem a palavra final sobre meu futuro, só Ele tem o direito de me definir. Isso não é linguagem motivacional, é verdade espiritual. Se você levar a sério, sua vida será transformada. Sua mente será renovada, sua força será reconstruída, e toda voz demoníaca que achava ter controle sobre você será calada. Você não é fraco, não é quebrado sem conserto, não é esquecido. Você é chamado, protegido e cercado pela presença de Deus. E neste momento Ele o ergue para um novo nível de clareza, de força e de propósito. Deixe as mentiras caírem, deixe o medo ruir, deixe o tormento acabar. Agora preste atenção, a escravidão nunca começa de fora para dentro, sempre começa na mente. É nesse campo invisível que os pensamentos criam raízes e que espíritos malignos lançam seus ataques mais fortes. Mas você precisa entender, não são apenas pensamentos, são armadilhas espirituais. E quando você os entretém sem discernir a origem, eles começam a erguer muros invisíveis ao redor do seu destino. Mas você não foi criado para ser prisioneiro da própria mente. Você foi criado para andar em liberdade, e essa liberdade só existe quando seus pensamentos estão alinhados com a voz eterna de Deus. Existem forças espirituais que estudam suas fraquezas, observam onde você vacila, percebem aquilo que você teme e até o trauma que você tenta esconder atrás de um sorriso. Elas não entram pela porta da frente, mas pelas rachaduras, aquela lembrança que nunca foi curada, aquela insegurança que você nunca contou a ninguém, aquela culpa silenciosa que ainda carrega.
São nesses pontos que o inimigo tenta plantar pensamentos que parecem inofensivos no início, apenas uma sugestão, apenas um medo passageiro. Mas esses pensamentos têm um objetivo: multiplicar-se, confundir seu discernimento e sufocar sua conexão com Deus. Mas escute com clareza: você não está desprotegido. Deus não o deixou vulnerável. Quando Ele o formou, deu-lhe mais do que carne e ossos, deu-lhe um espírito, uma ligação eterna com Ele que nada pode cortar a não ser sua própria escolha de se afastar. Isso significa que mesmo na noite mais escura, mesmo quando o tormento grita mais alto do que sua força, você pode clamar a Deus, e Ele responde. Não mais tarde, não quando você sentir que é digno, mas agora. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera a rendição. Ele quer o seu clamor, a sua fé, mesmo que tremendo. Este não é um momento de meios termos. Não é a hora de brincar com sua saúde espiritual. Você precisa tomar autoridade completa sobre sua atmosfera. Precisa purificar o templo da sua mente com o fogo da presença de Deus. Isso significa cortar tudo que contamina a sua clareza: programas, músicas, conversas, ambientes que abrem portas para a escuridão. Espíritos malignos são astutos, eles usam vozes familiares, mensagens aparentemente inofensivas, pensamentos que parecem ser seus para invadir sua vida. Mas quando você está cheio da verdade de Deus, o engano não resiste. Por isso você precisa discernir. O discernimento é o radar espiritual que alerta sua alma quando algo não vem de Deus. É aquele desconforto no espírito quando alguém fala certo, mas carrega energia errada. É aquela voz dentro de você que diz: desligue isso. Afaste-se. Não concorde com isso. Isso não é paranoia, é proteção. É Deus protegendo das sementes que tentam destruir o que Ele está construindo em você. Honre esse discernimento. Treine-o a fio. Ele será sua espada contra o invisível. E quando você identificar a origem de um pensamento atormentador, não o alimente. Expulse-o, fale com autoridade, como quem expulsa um invasor: este pensamento não tem direito de viver na minha mente. Minha mente pertence a Deus. Minha paz pertence a Deus. Meu destino pertence a Deus. Eu não aceito esse medo, eu não concordo com essa confusão, eu rejeito essa dúvida. Eu comando que saia e convido a presença de Deus a ocupar cada espaço onde a escuridão tentou habitar. Muitos ainda carregam pensamentos plantados na infância, palavras ditas por pais, professores ou pessoas em quem confiavam. Palavras que criaram raízes e ainda hoje produzem espinhos. Você não é suficiente. Você nunca vai mudar. Você é um fracasso. Você é quebrado demais para ser amado. Mas essas não são suas verdades. Essas não são palavras de Deus. E se não vem dele, não tem o direito de ocupar sua mente. Arranque-as como se arranca ervas daninhas de um jardim e substitua-as por verdades divinas. Você é chamado, você é amado, você está sendo refinado, você é guardado pela misericórdia e proteção de Deus. Quando você começa a encher seus pensamentos com a palavra de Deus, algo sobrenatural acontece. A névoa começa a se dissipar. O peso começa a cair. Uma nova clareza toma conta de você, algo que nenhum remédio pode dar, que nenhuma terapia pode reproduzir. Não porque essas coisas não tenham valor, mas porque o que sua alma precisa em primeiro lugar é de realinhamento espiritual, voltar à voz que o criou, voltar à fonte da paz, voltar àquele que o conhecia antes da fundação do mundo. Sua mente não é um recipiente passivo, é um campo de batalha ativo. O que vencer dentro dela decide como você vive. Se o medo vence, você vive com medo. Se a vergonha vence, você vive escondido. Se a mentira vence, você vive confuso. Mas se Deus vence, se a voz dele é coroada como verdade final, então você vive em poder, paz e propósito. Há espíritos designados para alimentar sua dúvida, que se alegram cada vez que você desiste. Mas também há um Deus que observa, que está ao seu lado, pronto para inundar sua mente de luz no instante em que você clama com convicção. Ele não é um espectador distante, ele é sua fortaleza, seu refúgio, sua força. Ele não apenas consola, ele ordena. Ele não apenas sussurra, ele decreta paz, estabelece ordem, repreende o caos. E quando ele fala, toda voz demoníaca se cala. Não espere que alguém venha resgatar sua mente. Não espere que a vida fique mais fácil ou que as circunstâncias melhorem. Deus está pronto para encontrá-lo exatamente como você está, não quando tiver tudo sob controle, mas agora, na sua fraqueza, no seu silêncio, no seu cansaço. É aí que ele trabalha melhor, porque é quando sua força se manifesta em você. Então clame a ele com tudo que você tem, até sem palavras, mas com a alma inteira. Levante sua voz acima do ruído da dúvida, e ele não demorará.
No momento em que você disser basta e voltar seus pensamentos totalmente a ele, ele virá. Vai realinhar sua mente, queimar cada mentira, arrancar cada fortaleza e colocar em você um espírito de coragem, clareza e calma inabalável. Este é o ponto de virada. O momento em que você decide parar de sobreviver e começa a viver. Não mais como vítima de pensamentos, mas como vencedor debaixo da sombra da proteção de Deus. Cada palavra que você ouviu hoje precisa criar raízes na sua mente, na sua vida e no seu destino. Porque quando sua mente se rende a Deus, você se torna imparável. Nenhum espírito maligno pode tocá-lo, nenhuma mentira pode permanecer, nenhuma escuridão pode habitar onde a luz de Deus reina. A guerra é silenciosa, invisível, sorrateira, mas é real. Ela decide se sua vida será guiada por clareza ou confusão, por paz divina ou por caos interminável. O inimigo sabe algo que muitos não percebem: se ele dominar seus pensamentos, já roubou seu futuro. Ele não precisa levar seu corpo, suas posses ou sua reputação. Se dominar sua mente, já venceu. Mas existe algo que ele mais teme: uma mente totalmente rendida a Deus. Porque uma mente governada por Deus se torna uma fortaleza inabalável, impenetrável e indestrutível. As verdadeiras fortalezas não estão nos céus ou em cantos sombrios do mundo, estão na mente. São muros erguidos por anos de mentiras aceitas, medos alimentados e vozes contrárias toleradas. Mas hoje Deus o chama para derrubar essas fortalezas, não com emoções, mas com convicção. Não com violência, mas com verdade. A verdade é o martelo espiritual que quebra correntes e derruba muros. E cada vez que você a declara, uma muralha cai, uma corrente se rompe, uma falsa identidade é desfeita. E para você que vive preso em medo paralisante, que rouba sua paz de manhã e seu sono à noite, esse medo não vem de Deus. Não é sua porção, não é seu dono. É um espírito, e pode ser resistido. Mas não se luta contra inimigos espirituais com armas naturais. Você precisa confrontar o medo com a verdade. Fale com autoridade: eu não temerei, porque Deus está comigo. Minha mente está sob os cuidados do Senhor, e nada pode me vencer sem a minha permissão. Alguns deixaram o inimigo ficar tempo demais. Aceitaram pensamentos tóxicos como parte da personalidade. Mas você não nasceu para carregar o que Deus nunca lhe deu. Todo pensamento que o faz sentir-se pequeno, derrotado, esquecido ou indigno é um invasor. E você tem o direito, mais que isso, a responsabilidade de expulsá-lo. A mente humana não foi feita para hospedar trevas, mas para abrigar clareza, visão, propósito e ordem divina. Quando seus pensamentos estão em desordem, sua vida inteira se desajusta. Você pode tentar mudar o externo, hábitos, ambientes, comportamentos, mas se não entregar o interno a Deus, sempre acabará voltando para a mesma dor disfarçada de outra forma. O inimigo é mestre em disfarces. Nem sempre aparece com ameaças evidentes. Muitas vezes vem como autossabotagem, excesso de pensamentos, comparação, procrastinação, cansaço emocional. Ele se veste de normalidade até que você comece a acreditar que viver assim é apenas parte da vida. Mas não é. A vida nunca foi projetada para ser vivida em tormento mental constante. A vida foi criada para ser vivida com uma mente ancorada na presença de Deus. Pergunte a si mesmo: que pensamentos eu deixei morar em mim? Que padrões mentais eu normalizei sem perceber que, na verdade, são prisões espirituais? Porque antes de ser livre, você precisa querer ser livre. Precisa odiar a mentira a ponto de expulsá-la. Precisa amar a voz de Deus a ponto de fazê-la a única que importa. É nesse momento que a mudança começa, quando você para de alimentar o medo e passa a alimentar a fé. Muitos não entendem que às vezes o ataque não é sinal de fraqueza, mas de transição. Quando sua mente está prestes a romper para um novo nível de clareza e entrega, a pressão aumenta. Quando seu espírito está prestes a subir, o inimigo sente e lança cada mentira, cada distração, cada voz para mantê-lo preso. Mas não recue. Pressione contra a pressão. Continue falando a verdade. Continue declarando a autoridade de Deus sobre sua mente até que as paredes da ilusão caiam por terra. E nunca lute isolado. O silêncio é o ambiente favorito do inimigo. Quando você sofre sozinho, quando esconde sua guerra, é aí que os pensamentos ganham força. Encontre vozes de verdade ao seu redor. Cerque-se de pessoas que lembrem quem você é em Deus. Fique perto daqueles que andam em luz, para que nenhuma mentira tenha espaço de se esconder. Deus não o chamou apenas para sobreviver à guerra mental, mas para dominá-la, para governar seus pensamentos como um rei governa seu reino, com autoridade, firmeza e vigilância. Não desanime se não acontecer em um dia. Fortalezas raramente caem de uma vez, mas caem com persistência, obediência e fé.
Cada vez que você resiste à mentira, ela perde força. Cada vez que você declara a verdade de Deus, sua fé se fortalece. Cada vez que alinha seus pensamentos com a sabedoria do alto, você reconstrói sua mente tijolo por tijolo, até que ela se torne o trono da paz de Deus. Então ande em ousadia. Fique firme na verdade. Deixe o fogo da convicção queimar cada corrente mental. Quando o inimigo voltar com velhas mentiras disfarçadas em novas formas, você terá força para dizer: eu sei quem sou, sei quem governa minha mente, sei de quem é a voz que sigo, e não serei abalado. Porque uma mente guardada por Deus não apenas encontra paz, mas se torna farol de paz para os outros. Sua liberdade será testemunho, sua clareza será arma contra a escuridão, sua mente rendida se tornará palco para Deus agir, falar e reinar, não só na sua vida, mas na vida de todos que cruzarem seu caminho. Essa é a força de uma mente alinhada à verdade. Essa é a vitória de uma alma rendida ao único Deus eterno. E agora eu declaro sobre a sua vida: a guerra na sua mente termina hoje. Você não é escravo de pensamentos de medo, vergonha ou derrota. Você é filho do Deus vivo, e nenhuma mentira do inferno pode apagar essa verdade. Levante-se em fé, firme-se na promessa, agarre-se à palavra de Deus como sua arma e caminhe de cabeça erguida, porque a vitória já é sua. Creia de todo o coração, sua mente é livre, seu espírito é forte e sua vida pertence a Deus. Nada poderá parar o propósito que Ele colocou em você. Tenha fé, tenha coragem, e nunca mais aceite as correntes invisíveis do inimigo. Você nasceu para vencer, porque aquele que vive em você é maior do que tudo que se levanta contra você. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Deus é fiel.